Hoje a gente vai começar circuitos combinacionais. Hoje a gente vai começar a estudar circuitos combinacionais. Em um sistema digital, um componente sozinho não consegue fazer muito trabalho. Se a gente tentar fazer uma analogia com uma cozinha, pensa em uma cozinha de um restaurante que tem só um cozinheiro. Dificilmente ele conseguiria atender a demanda de um restaurante razoavelmente grande. Então, normalmente na cozinha você tem várias pessoas que podem trabalhar de formas diversas. Para o exemplo de hoje, nós vamos pensar que é como se na cozinha eu tenho vários cozinheiros e cada um faz um tipo de processo diferente. Por exemplo, um cozinheiro faz a salada, um cozinheiro faz as carnes, um cozinheiro faz arroz e assim por diante. Quando nós pensamos em sistemas mais complexos, como uma calculadora, são milhares, às vezes milhões de portas lógicas, como as vistas na unidade passada, para fazer o trabalho. Se você pensar que os computadores modernos têm processadores com a faixa de 5, 6 bilhões de transistores, às vezes mais do que isso, você pensa que você tem muitas portas lógicas na ordem de centenas de milhões de portas lógicas em um microprocessador de hoje. Falando um pouquinho da história, até 1955, os dispositivos digitais eram baseados em válvulas a vácuo, relés, eram coisas extremamente grandes. E os diodos semicondutores, que eram dispositivos menores. Você imagina que um computador ele gastava energia equivalente a uma escola de tamanho médio. Você imagina também que um computador ele ocupava um espaço equivalente a, vamos dizer, uma casa pequena, uma casa de 50 a 60 metros quadrados. E que para você configurar um computador desses, para realizar uma única tarefa, você levava algumas horas. Na década de 50 foi inventado o transistor. O transistor ele conseguia fazer o trabalho da válvula para um computador, ocupando muito menos espaço e gastando muito menos energia. Óbvio que os primeiros transistores eles ainda eram absurdamente grandes comparados com os de hoje, mas à medida que a tecnologia foi evoluindo, eles rapidamente diminuíram de tamanho e começaram a ficar cada vez mais rápidos. A próxima década após a invenção do transistor, começou-se a diminuir o tamanho dos transistores e começou-se a fazer circuitos cada vez mais complexos. Você pegava o que hoje a gente reconhece como um chip e já conseguia fazer, por exemplo, um dispositivo que realizava soma e subtração, por exemplo. Cada transistor nessa época tinha a ordem de microns. A partir da segunda metade da década de 60, começou-se a desenvolver os circuitos integrados, onde você já tinha uma ordem de dezenas de milhares de transistores em um único chip. Perceba que dentro do chip eu tinha não só transistores, mas eu podia ter outras unidades, eu poderia ter resistores para fazer algumas funções, mas em coisas em escalas muito pequenas. E aí você tinha vários chips em uma placa lógica que tinha também outros componentes, como resistores, como capacitores, como indutores. Nessa época começou-se principalmente a popularizar as calculadoras eletrônicas movidas a pequenas pilhas ou baterias. Já na década de 80, você conseguia ter chips que coubessem na palma de uma mão, dissipando energia na faixa de 1 watt. Ou seja, um pequeno chip de 1 watt superava já o computador de 30 anos antes. Hoje é muito difícil imaginar nossa vida sem esses componentes integrados.
Perceba que à medida que a tecnologia foi evoluindo, você começa a ter dispositivos cada vez mais rápidos e dispositivos anteriores ficam mais baratos. Se, por exemplo, há 15 anos atrás você tinha um videogame de última geração que custava na ordem de $300, um celular de entrada hoje na ordem de $150 tem um poder de processamento gráfico maior do que o desse videogame de 15 anos atrás. Mas o que é um circuito combinacional? Bem, o circuito combinacional ele é construído a partir de entradas e saídas. Ele vai ler algumas entradas e vai trabalhar para que elas se tornem o valor que você quer na saída. Por exemplo, numa calculadora, um chip vai pegar dois valores da entrada e vai realizar a soma, o resultado vai ser uma saída. Esse chip é construído com várias portas lógicas. Um exemplo simples que nós temos aqui é um dispositivo genérico qualquer aqui. Ele tem 4 entradas, A, B, C e D, e ele vai trabalhar de forma a me dar uma única saída. Um exemplo é, por exemplo, se eu precisar de um chip que detecta uma senha, ele só vai acionar a saída em nível alto se o número correto for digitado na entrada. A forma de construir um circuito combinacional é o que nós já aprendemos na unidade anterior. Nós pegamos todas as possíveis situações das entradas e nós vamos ver em quais situações a saída vai ter nível elevado, ou seja, 1. E aí nós preenchemos uma tabela verdade. A partir da tabela verdade, nós podemos utilizar qualquer um dos conhecimentos para chegar às expressões mais simplificadas. Neste caso aqui, nós faremos com o mapa de Carnot. Após transferir essas informações aqui para o mapa de Carnot, nós temos, espero que vocês estejam visualizando, 3 grupos. 2 que são bem fáceis aqui, esse primeiro, vertical do lado esquerdo, este horizontal na primeira linha, além desse grupo de 4 aqui, que tem 2 em cima à direita e 2 em cima à esquerda. Vamos pegar a expressão simplificada a partir daqui. O primeiro grupo que nós vamos pegar é este aqui, ó. Neste grupo bem aqui, veja que o C varia de 0 para 1 e o D varia entre 0 e 1. Então, neste grupo aqui, quem está se mantendo constante são A e B, que sempre são 0. Então, nós temos A barrado e D barrado. No segundo grupo, que é este horizontal aqui, o A varia de 0 a 1 e o B varia de 0 a 1. Então, quem é constante? C e D em 0. Assim, nós pegamos C barrado e D barrado. Por fim, nós temos esse grupo aqui de 4 elementos nos cantos. Veja que neste grupo aqui, o A aqui é 0 e aqui é 1. Então, não vou usar o A. O B aqui é 0 e aqui é 0. Então, eu vou usar o B barrado. Aqui, o D varia de 0 para 1 e o C é sempre 0. Então, nós temos B barrado e C barrado. E entre os grupos, nós usamos a porta OR, ok? Aqui nós estamos apenas aplicando o De Morgan para chegar em uma solução alternativa, mas isso é opcional. Aqui é porque nós iremos trocar as 6 portas NOT, 3 AND e 2 OR por portas NOR, que em alguns fabricantes podem ser mais convenientes. Mas não é obrigado essa parte. Nesse caso, nós vamos mostrar as duas situações. A situação inicial, que é essa aqui, onde nós teremos um pouco mais de portas lógicas, e essa aqui, que nós utilizaremos menos. Veja aqui do lado direito, nós temos a solução original. Nós temos
as 4 entradas sendo negadas aqui, elas entrando em 3 portas AND e a partir daí entrando em uma porta OR. Nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portas lógicas. Analogamente, você pode fazer aquela simplificação que nós já havíamos feito, utilizando apenas 1, 2, 3 portas NOR e uma porta OR de 3 entradas. Nós diminuímos de 8 para 4 portas. Por fim, nós temos a possibilidade, que é substituindo essa porta OR lá do final por 2 portas NOR. E aí, isso fica a critério do projetista qual que é a possibilidade mais conveniente para ele. Normalmente você vai querer o projeto mais barato de fabricar. Isso pode variar de projeto para projeto, mas não é objeto desta disciplina analisar integração em larga escala. Ok? Quem quiser aprofundar mais nisso e quiser fazer graduação na área, você pode fazer engenharia elétrica ou eletrônica ou mesmo computação, e você pode procurar cursos que tenham que estudem o que se chama de VLSI, ok? Agora nós iremos para a parte 2. Encerramos aqui a parte 1 desta aula.